paz do Senhor Jesus a todos. Um bom dia a todos vocês. Espero que vocês tenham passado por uma excelente semana. Eu vou pedir por gentileza para você abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 26. Então, por gentileza, abra a sua Bíblia em Filipenses 1, do 12 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, quero que saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que eu estou na prisão. E, animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. É verdade que alguns pregam Cristo, até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, sabendo que eu fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles que anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões, de que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, me alegro com isso. E sim, sempre me alegrarei, pois sei que isso resultará em salvação para mim pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver no corpo resulta para mim fruto do meu trabalho, não sei então o que eu escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Todavia, por causa de vocês, acho mais necessário permanecer no corpo. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vocês para o vosso desenvolvimento e alegria na fé, para que cresça o motivo de vos orgulhardes em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo entre vocês. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, desde o início do culto, desde a escola bíblica, até o café, até o momento agora da pregação. Tudo isso é manifestação da sua graça e creio que o Senhor já está agindo nos nossos corações. Eu oro para que o Senhor continue com sua glória sobre nós, abra os nossos entendimentos e que a sua palavra seja poderosa nas nossas vidas hoje e sempre. É isso que nós oramos. Amém. Pode sentar. Mais uma vez, eu cumprimento todos com a paz do Senhor. Espero que vocês tenham passado uma ótima semana, animados, felizes. Estamos sábado na igreja, onde a gente pode ver esses rostinhos que às vezes a gente vê uma vez por semana. Então, desde já, eu quero agradecer a sua presença. Você é muito importante aqui na Promessa Tatuapé. Eu fico muito feliz de congregar com você, de comer um bolinho com você, de tomar café com você, de ler a Bíblia, de cantar junto com você, de bater palma com você. Você é muito importante aqui para a igreja. Não deixe de vir, não deixe de congregar. Você é a pessoa mais especial aqui para a gente. Tudo isso é para que a gente possa ser edificado como igreja e avançar na missão de Deus. E Deus decide avançar em missão usando homens e mulheres que estão dispostos para isso. Então, é muito feliz, eu me sinto muito grato a Deus por poder congregar com homens e mulheres tão dispostos, pessoas tão bonitas e divertidas comigo. Aqui a gente está na nossa série aos Filipenses, em que a gente está vendo o Evangelho num mundo desafiador. Ou seja, como viver a vida cristã num mundo que está cada vez mais difícil. Num mundo onde tem síndromes que cada vez mais crescem, num mundo onde o secularismo, onde as dificuldades, onde tudo tem sido aumentado cada vez mais. E nesse mundo difícil, nesse mundo complicado, cheio de pecado, nós devemos refletir e repensar como devemos viver o Evangelho.
como se portar em meio a um mundo tão complicado e avesso aos valores cristãos. E no primeiro episódio da série a gente viu e aprendeu que Deus ele trabalha muito mais de uma maneira contínua, num discipulado, do que de uma maneira imediata. Então, contra uma cultura imediata que quer tudo para ontem, Deus trabalha em nós de maneira contínua e progressiva através do discipulado e através da vida, na prática. E no episódio de hoje, no segundo sermão da série, a gente tem como título Vivendo Alegre no Mundo Infeliz. A gente vive numa era que é marcada não só por crises emocionais, mas também por um pessimismo generalizado. O avanço tecnológico, o aumento das interações sociais, a questão da conectividade, a globalização, na verdade não contribuiu para a gente ser mais feliz. Mas parece que tudo isso tem contribuído para o contrário. Parece que cada vez mais estamos mais tristes, mais sobrecarregados. E o sentimento de vazio existencial tem aumentado quanto mais conectados nós estamos. E isso é muito doido de pensar. Porque na época onde a gente não falava 24 horas por dia com as pessoas que queremos, mas era por carta ou pessoalmente, parecia que as pessoas eram mais completas do que hoje, que temos na palma da mão conectividade, Instagram, rede social. E toda essa globalização, em vez de ter contribuído para uma sociedade satisfeita e feliz, na verdade, tem aumentado o vazio existencial, tem aumentado as ansiedades, tem aumentado as tristezas e tem produzido uma sociedade insatisfeita e infeliz. E toda essa busca frenética por felicidade, em ser feliz, tem deixado todo mundo triste. E a pergunta inevitável é: como viver alegre no mundo que parece cada vez mais infeliz? Como viver alegre num mundo em que as coisas estão cada vez mais difíceis? E trazendo para o nosso contexto brasileiro, como viver num mundo em que, se a gente for no mercado, a gente não deve comprar o que a gente quer se estiver caro. A gente simplesmente deve fazer outra coisa, abaixar a qualidade de vida. Como viver feliz num mundo em que a política está mais difícil, em que a economia tem declinado? Como viver feliz num mundo em que a gente não pode mexer no celular na rua, porque senão a gente é assaltado? Como viver num mundo em que a passagem de metrô aumenta a cada dia e o preço do arroz aumenta mais? Gente do céu, você vai comprar um arroz tio João? Cara, tá muito caro. Ah, tem que ser o outro lá, o tipo 2, fazer o quê? Tá caro? Como viver feliz assim? Como viver feliz onde cada vez mais a gente tem que abrir mão dos nossos gostos, abrir mão dos nossos sonhos e da nossa vontade? Como viver feliz num mundo difícil? Como ser feliz no Brasil, num país em que está cada vez mais complicado viver, tanto economicamente quanto até religiosamente? Como ser um crente feliz no meio de uma nação tão corrompida? Como eu posso ser um crente feliz vendo tantas pessoas vendendo o evangelho, corrompendo a graça? Como viver feliz no mundo infeliz? E é através do texto de Filipenses, daquilo que Paulo escreveu, que a gente vai tentar responder nessa manhã essas perguntas. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele está preso. E essa situação justificaria muita tristeza. Cara, ele está preso. E as prisões romanas não eram como as prisões de hoje, não. Tem café da manhã, almoço, janta, auxílio reclusão, banho de sol. Não. Gente, lá naquela época tinha prisão que amarrava o tornozelo, os braços, e às vezes era amarrado em postes. Você não tinha locomoção. Se tivesse vontade de fazer alguma necessidade, era lá mesmo. Era lá onde tinha muita doença, muito rato, muito problema. Paulo está preso. Nesse contexto, provavelmente Paulo está preso em Roma, numa prisão domiciliar, ele não podia ir e vir, estava acorrentado. Tudo para ser alguém triste.
Todo o cenário para Paulo reclamar, para Paulo ficar infeliz, para Paulo ser triste, estava construído. Ele não pode ir e vir, ele não pode comer o que quer, ele não pode fazer o que quer, ele é vigiado 24 horas por dia, ele está preso. Todo o cenário para ele ser alguém amargurado e triste está construído. Mas é nesse contexto, preso, incapacitado, rejeitado, que Paulo escreve a carta aos Filipenses, que é a carta onde mais aparece a palavra alegria. Diversas vezes, em todos os capítulos, Paulo fala: alegrem-se no Senhor, alegrem-se comigo, e eu estou alegre. Essa passagem de Filipenses 1, do 12 ao 26, revela o segredo de uma alegria transcendente. É uma vida centrada em Cristo. Como viver feliz num mundo infeliz? Vida centrada em Cristo. Então, nesses próximos minutos, a gente vai explorar, através desse texto, o fundamento bíblico de uma verdadeira alegria, confrontando essa perspectiva errada do mundo de hoje, que para você ser feliz, você tem que ter, você tem que ser, você tem que estar em tal lugar, mas na perspectiva que a felicidade vem quando estamos em Cristo. A gente vai ver que a alegria está ligada ao propósito, porque é quando eu estou em Cristo que eu sou plenamente feliz. E assim a gente vai ver o que nos traz a verdadeira alegria, pelo que estamos vivendo. E eu te chamo a, nesse sermão, a gente ver 3 principais pontos nessa manhã. Porque, embora a busca da felicidade no século XXI tenha trazido avanços tecnológicos extraordinários, acontecendo um acidente com o meu celular, fiquei sem. Eu consigo mexer no meu celular antigo através desse, na tela do antigo. Então eu estou mexendo na tela desse, enquanto eu mexo na tela do outro, de maneira automática e simultânea. Cara, isso é absurdo. Eu estou mexendo num Galaxy A20, num Galaxy S23. Isso é muito louco. Cara, tem chat GPT, eu pergunto alguma coisa para ele, ele me responde tudo. Ou seja, o avanço tecnológico de 2021 trouxe uma capacidade extrema para todo mundo. Mas a felicidade não acompanhou esse avanço. E essa busca por felicidade através de sucesso, bens materiais e status só trouxe mais infelicidade. Por isso a gente vai ver que essa alegria que transcende em Cristo, ela não está nas circunstâncias, ela não está em quem eu sou ou onde eu estou, mas ela está em quem eu vivo. Ela está em Cristo. E é quando ela está em Cristo que eu sou plenamente satisfeito. Paulo estava preso em Roma. Paulo estava acorrentado. Mas o Evangelho não. Ele perdeu a sua liberdade, mas não perdeu sua alegria. E ele nos ajuda, através do exemplo dele e daquilo que ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, como a gente vive num mundo alegre e infeliz. Em primeiro lugar, é com uma alegria que supera as circunstâncias. No versículo 12 está escrito aqui: irmãos, quero que saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Essa palavra que Paulo escreve como avanço, carrega uma ideia de que, independente do que aconteceu, não afetou em nada. Paulo ter sido preso, ou Paulo estar solto, ele está querendo dizer, não afetou nada no avanço do Evangelho. E pelo contrário, Paulo ele cita que as dificuldades não interromperam o avanço do Evangelho. Pelo contrário, as dificuldades impulsionaram o avanço do Evangelho. Ele menciona que o fato dele estar preso e o fato dele estar sofrendo contribuiu para que o Evangelho crescesse. Ele fala que foi através dessa prisão e do sofrimento dele que o Evangelho chegou a Roma, chegou na guarda pretoriana e fez com que os irmãos dele em Cristo tivessem mais coragem ainda de pregar. O sofrimento dos servos de Deus pode ser um meio da proclamação do Evangelho. E Paulo isso ensina de uma maneira muito fantástica. Olha que loucura. Os sofrimentos que Deus te dá contribuem para o avanço do Evangelho. Isso nos leva a ter algumas reflexões práticas, por exemplo, como a gente enxerga as nossas dificuldades.
Somente como coisas difíceis? Muitas vezes, será que a gente só não ora para que Deus remova os problemas? Em vez de olhar para um Deus que quer usar as dificuldades para o avanço do Evangelho? Quem sabe a dificuldade que você está vivendo não vai produzir avanço no Evangelho? E muitas vezes nós temos uma oração de fuga. Deus me tira desse lugar e me coloca naquele. Deus me faz ser isso, Deus me faz ser aquilo. A gente vive fugindo dos problemas. Mas através de Paulo, Deus nos ensina que às vezes as tribulações e os problemas contribuem para o avanço do Evangelho. A gente tem que aprender a enxergar as dificuldades com outros olhos, mas com os olhos de um Deus soberano, que às vezes quer usar as nossas dificuldades para manifestar a glória dele. Em segundo lugar, a alegria não vem de ausência de sofrimento. Às vezes a gente acha, não, se eu não sofrer, eu vou ser feliz. Se eu chegar em tal lugar, eu vou ser feliz. Se eu atingir tal nível, se eu fizer esse mestrado, se eu terminar essa pós, se eu conseguir esse cargo, se eu conseguir esse dinheiro, aí sim eu vou ser feliz. Se eu conseguir essa família, se meu filho for desse jeito, se minha filha for desse jeito, aí sim eu vou ser feliz. Se a igreja for assim, se todo mundo fizer certo, aí eu sou feliz. Isso é errado, porque a alegria verdadeira, ela não vem das circunstâncias. A alegria não vem da ausência de sofrimento. A alegria vem da presença de propósito, de que eu tenho propósito em Cristo, em que independente do que está acontecendo, o meu propósito em Cristo não foi alterado, então a minha alegria não é alterada, independente do que eu estou vivendo. Assim, quando alguma coisa acontece de errado com a gente, quando acontece algum problema com a gente, em vez de se render ao desespero, a gente pode fazer como Paulo, glorificar a Deus até nas dificuldades, entendendo que independente do que aconteça na sua e na minha vida, o Evangelho não deixará de avançar. Independente se eu estou preso, se eu estou solto, independente se eu estiver feliz ou triste, o Evangelho não deixará de avançar. O Evangelho de Jesus jamais será impedido. O próprio Jesus disse, contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele disse que o Evangelho do reino seria pregado por todas as nações e viria o fim. O Evangelho de Jesus nunca foi freado e nunca será freado. Desde Atos 2, o Evangelho de Jesus avança, seja nas prisões, seja nos martírios, seja no sangue de Estevão derramado, ou seja no apóstolo João morrendo de velhice, seja em qualquer circunstância, o Evangelho de Jesus avança, e ele avança alegre, porque Jesus continua sendo Deus e poderoso. Então, em primeiro lugar, a nossa alegria, ela não depende das circunstâncias. E eu sei que isso é doido de dizer, eu sei que isso é maluco de viver, mas essa é a proposta do Evangelho. É exatamente isso que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 12, ele fala, foi-me dado um espinho na carne. Paulo era um homem de Deus, Paulo ora 3 vezes para Deus tirar o espinho, e sabe o que Deus fala? Minha graça te basta, Paulinho. Vai ter que conviver com isso. Boa sorte. Não é tudo o que Deus vai dar. Não é tudo o que Deus vai tirar. Não é tudo o que Deus vai fazer. E como Paulo reage? Não. Então eu não vou mais para a igreja. Não. Então Deus não gosta de mim. Não. Então eu estou em pecado. Não. Então eu não estou feliz. Paulo olha para o espinho na carne. Paulo olha para o sofrimento dele e ele fala o seguinte, o Senhor não vai tirar? Então tá bom. Agora então eu vou começar a me gloriar nas fraquezas, porque é quando eu sou fraco que eu estou forte. Então eu me glorio na fraqueza para que o poder de Cristo se aperfeiçoe em mim. E aí ele fala, sinto prazer nos açoites, nos naufrágios, nas lutas, nas quase mortes, para que o poder de Cristo se aperfeiçoe em mim. Olha que loucura o que Paulo está dizendo. Olha o que é uma mente afetada pelo Evangelho. Ele sendo açoitado, preso, apedrejado, está feliz.
está se gloriando nos naufrágios, nas tribulações. Por quê? Porque a alegria de Paulo não está mais nas circunstâncias, a alegria de Paulo não está em quem ele era ou em quem ele é, mas está em Jesus. Então, se ele é apedrejado por Jesus, ele recebe as pedradas sorrindo, como Estevão recebeu. Porque a alegria do Evangelho, a alegria daquele que está centrado em Cristo, não depende das circunstâncias. Em segundo lugar, versículo 15 e 18 diz o seguinte: é verdade que alguns pregam Cristo, até mesmo por inveja e discórdia, mas outros fazem isso com boa intenção. Estes que fazem por amor, sabendo que fui posto aqui em defesa por Evangelho. Mas outros anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando assim que vão aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas o que isso importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, por motivação errada, quer não, alegro-me com isso. Sim, sempre me alegrarei. A segunda maneira que Paulo nos ensina para termos uma felicidade em Cristo é que a gente é alegre no mundo infeliz quando a gente serve a Cristo acima de tudo. Não é à toa que em todas as cartas de Paulo ele começa do mesmo jeito. Paulo, escravo do Senhor Jesus Cristo. É isso que eu sou. Escravo, servo de Jesus. E às vezes a gente faz uma diferenciação de servo para escravo e não existe isso, tá, gente? Quando está escrito servo ou escravo, ali é a mesma palavra, está querendo dizer a mesma coisa. E se você pensar no pior cenário possível de escravidão, era essa palavra que Paulo estava utilizando para falar o que ele é de Jesus. Porque às vezes a gente coloca algumas diferenciações de sinônimos para tornar as coisas mais brandas. Não era escravo, era servo. Não, eu não tenho que ter medo de Deus, eu tenho que ter temor. Balela. Tudo é a mesma coisa, tudo quer dizer o mesmo. Paulo era escravo de Jesus. E a alegria dele estava em servir a Cristo acima de todas as coisas. E aí Paulo diz que tem uns que estão pregando por motivações erradas e outros pregando por motivações certas, mas ele fala, que isso importa? Literalmente Paulo está falando, eu estou nem aí. Continuo feliz. Por quê? Porque eu, como servo de Jesus, continuo vendo o evangelho dele avançando. Ele está mostrando que a alegria dele não vem do reconhecimento pessoal. E às vezes a gente cai nesse equívoco, não, eu só sou feliz se for eu que estou pregando. Senão não. Não, só sou feliz se essa pessoa for batizada por mim. Por outro não. Eu que tenho que fazer. Eu que tenho que estar no processo. E Paulo podia pensar assim, não, eu que sou o apóstolo, eu que tenho que pregar para a galera. Como assim tem outros pregando no meu lugar? Não, eu sou o cara, eu sou a referência. Eu que tenho que estar lá. Eu que tenho que receber os frutos, os louros. Eu mereço honra. Eu mereço pelo que eu fiz de trabalho. Pô, eu sofri perseguição, açoite, sofri tanta coisa, eu mereço um reconhecimento. Sabe o que Paulo fala? Gente, eu não estou nem aí. Se tem outro pregando no meu lugar, graças a Deus por isso, eu quero mais é que preguem mesmo. Se tem outro assumindo o bastão, assuma tudo logo, meu irmão, vai com Deus. Paulo, ele tinha alegria de ser escravo de Jesus. Ele não fazia as coisas por reconhecimento pessoal, ele não fazia as coisas por mérito. E isso vai de contraste muito grande com a nossa cultura narcisista. Essa cultura de performance, em que a gente tem que ser o cara no nosso trabalho, a gente tem que ser a mulher no nosso trampo. Essa cultura em que a performance humana é exaltada. Paulo fala, não, a alegria verdadeira não busca satisfação pessoal ou sucesso, mas a alegria verdadeira vem quando a gente é escravo de Jesus e trabalha para o reino dele. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios, o que importa? Se eu plantei, se Apolo regou, quem dá o crescimento é Deus. Uns são de Apolo, outros são de Paulo. Gente, ainda bem que eu não batizei ninguém, ele falou isso lá em Coríntios. Porque ninguém é de ninguém, a gente só é escravo de Jesus. E a gente não vive, pessoas que são escravas de Jesus não vivem querendo reconhecimento, não vivem querendo espaço. E às vezes a gente acha que um dia, na volta de Jesus, Jesus vai chegar na gente e vai bater palminha pra gente. Parabéns, Gustavo, você pregou bem hoje. Fez um bom trabalho, joia.
Jesus conta uma parábola que quando ele voltar e encontrar com os servos dele, ele vai falar: servo, você só fez o que você devia fazer. Não fez nada além do que a sua obrigação. E é justamente essa ideia de a gente ser escravo de Deus que nos gera alegria. E por mais estranho que seja no mundo, quando a gente se submete a Cristo e é servo dele, que a gente caminha para a verdadeira felicidade. Paulo, ele mostra maturidade para ligar para o que realmente importa. Paulo não quer perder tempo ligando para picuinha, fofoquinha, tem um falando, tô nem aí, gente, tem coisa mais importante. O evangelho está sendo pregado, isso que importa para mim. A gente tem que aprender a ligar para o que realmente importa. E não se consumir por disputa pessoal, por intenção, se um está fazendo de um jeito, se um está fazendo de outro. Entrega para Cristo. Isso nos leva a que nossa alegria não depende do reconhecimento que a gente deve ter, mas a nossa alegria está em Cristo ser pregado. Essa é a reflexão. Nossa alegria está no nosso reconhecimento, se a gente está recebendo louros, sendo lembrado, ou está em ver Cristo sendo anunciado, pregado e exaltado e glorificado. Em nossa caminhada cristã, a gente vai sofrer oposição, perseguição, motivação desonesta, a gente vai enfrentar muita coisa. No entanto, a resposta nossa tem que ser igual a de Paulo. O que isso importa? O que importa é missão. O que importa é o evangelho. O que importa é eu me alegrar e fazer a vontade do meu mestre. E em terceiro e último lugar, uma alegria, uma vida feliz no mundo infeliz, ela está baseada numa alegria de viver para Cristo. Versículo 20 e 21 diz o seguinte: segundo a minha intensa expectativa e esperança, de que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte, pois para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. E enquanto eu estava estudando nessa mensagem, eu achei muito fantástica que na construção que Paulo faz na hora de escrever esse texto, e ele escreveu em grego, ele não coloca o verbo ser, que é conjugado como é. Ele tira. Ele escreve basicamente assim, ó, e viver Cristo. Ele não coloca viver é Cristo. E ele faz isso de propósito. Ele não faz isso sem querer. Porque o que Paulo estava querendo dizer com isso? Que não existe vida fora de Cristo. Paulo está falando, não existe apóstolo Paulo sem Jesus. Quem define a minha vida é Cristo. Quem define quem eu sou, quem define por que eu sou ou não alegre é Jesus. Então, independente do que acontece, se estou morto, se estou vivo, se você é condenado à pena de morte, tanto faz. Há um momento que eu estou em Cristo. Morrer é só mais uma coisa. Na verdade, não só mais uma coisa, morrer é lucro, porque eu fico mais perto ainda de encontrar Cristo. Olha como o evangelho muda a mente de alguém. Muda o jeito que a pessoa vive, muda o jeito que as pessoas enxergam as coisas, porque a alegria não está mais nela, no que ela é ou no que ela faz, mas a alegria daquele que foi impactado pelo evangelho está em Cristo, está em viver em Jesus. Tudo é nele. Ele é tudo. Jesus é o primeiro, Jesus é o último, Ele é o princípio, tudo foi feito por meio dEle, para a glória dEle. É essa canção extraordinária que Paulo escreve em Colossenses 1, que tudo é de Cristo, tudo aponta para Cristo, Ele é o centro das nossas vidas. Só existe Gustavo, só existe você, por causa de Cristo. Ele é aquele que nos fundou, Ele é aquele que nos deu vida, Ele é aquele que nos fez nascer. Nós somos geração dEle, somos filhos dEle. Cristo é a nossa identidade, a ponto que até a morte perde o seu valor. E refletindo nisso, a gente tem as seguintes perguntas: como que viver em Cristo afeta o jeito que a gente leva a nossa vida? Será que estamos vivendo para nós ou para Cristo?
E eu confesso que muitas vezes vivo como viver é Gustavo, morrer é tristeza. Às vezes a gente vive a nossa vida querendo realizar os nossos sonhos, querendo realizar os nossos desejos. E quando sobra algum tempo, a gente lembra de Deus. Deus não quer o seu tempo, Deus quer a sua vida. Deus não quer 10% do que você tem, Deus quer 100%. Deus nunca quis que você fosse quem você é, senão não precisaria de Jesus. Deus quer a gente por completo. E essa entrega nossa por completo em Cristo, que nos traz alegria, é quando eu deixo de ter os meus sonhos como prioridade, é quando eu deixo de ter os meus desejos como prioridade, falo, eu sou em Cristo. O meu propósito, o que eu faço, como eu vivo, como eu reajo, é firmado em Jesus, não em mim mesmo, não no conhecimento que eu tenho, não no que a situação pede. Pessoas impactadas pelo Evangelho não vivem de acordo com a situação, com a ocasião, mas vivem de acordo com quem Cristo é. E à medida que Cristo é em nós, nós desaparecemos. Por isso que Paulo fala em Gálatas, eu fui crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Uma alegria verdadeira, ela é baseada na pessoa de Jesus. Ele é a fonte dos nossos prazeres, a fonte da sua satisfação pessoal, a fonte do seu prazer, da sua alegria, deve ser Cristo e não as coisas. Ele é a fonte de tudo. Aproxime-se de Cristo e você será satisfeito. O contrário é verdadeiro, quanto mais longe de Cristo, mais você vai tentar preencher essa alegria, essa satisfação em coisas erradas, em coisas que Deus nunca prometeu que te daria. Contente-se em quem Deus é e naquilo que Ele já fez por você. E eu quero concluir dizendo que uma vida alegre no mundo feliz, ela é baseada numa cosmovisão cristã, num jeito de enxergar o mundo a partir de Cristo. Na criação, nós fomos criados para sermos felizes em Deus, mas a queda interrompeu essa felicidade. O pecado destruiu essa conexão. Se nós fomos criados perfeitamente para sermos felizes e satisfeitos em Deus, com a queda, o pecado destruiu essa ligação. Mas em Jesus nós temos a redenção dessa ligação com Deus. Em Jesus nós temos redenção de mais uma vez nós podermos ser felizes. Você não precisa ser triste, você não precisa estar desmotivado, você não precisa ser refém das circunstâncias, para elas moldarem o seu humor. Em Cristo você é redimido a mais uma vez alguém que é plenamente contente, satisfeito, feliz, porque está conectado de novo com a presença de Deus. Cristo é tudo, Cristo é a chave de tudo. Você quer ser feliz? Você quer manifestar alegria no mundo descontente? Viva para Cristo, entregue a sua vida a Ele. Ele é capaz de transformar o pior dos pecadores, transformar um rapaz como eu, pessimista, crítico, chato, complicado, desmotivado, em alguém que pelo Evangelho da Graça e pela redenção de Jesus, apesar das circunstâncias, estou feliz. Estou motivado. Estou animado, porque está tudo dando bem? Não, está tudo dando errado. Mas como você está animado? Porque eu estou em Cristo. Pessoas que são felizes em Cristo são pessoas que reconhecem que esse mundo não é por acaso. Pessoas que têm o Evangelho no coração, elas têm certeza de que a vida delas não está jogada ao acaso, mas Jesus é soberano. É como a gente viu semana passada, aquele que começou a boa obra vai terminar. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Confie em Jesus. E independente da situação e da circunstância que você esteja vivendo ou que vai viver, você se manterá feliz, porque você está firmado em Cristo. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Que Jesus seja esse, aquele que molda quem nós somos,
Aquele que é capaz de pegar o nosso coração insatisfeito, crítico, complicado, descontente, desmotivado, desanimado, e através da redenção que há em Jesus, nós sermos transformados, nós nos parecermos com Cristo, nós podemos falar como Paulo: para mim, viver é Cristo, o resto é resto, morrer é lucro. Que Cristo possa trazer um novo significado para quem nós somos, para como reagimos, para como vivemos, nos dando uma vida alegre no mundo infeliz, independente das circunstâncias, porque servimos a Deus acima de tudo e porque Cristo é aquele quem nós somos. Cristo é quem dá o significado e o propósito das nossas vidas. É por Cristo que vivemos, Ele é o nosso propósito, a missão dEle é a nossa vida. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo isso que o Senhor nos ensinou nessa manhã. Que o Senhor continue nos moldando e falando com a sua igreja, nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Nós queremos ser teus discípulos, Jesus. E não só isso, queremos fazer discípulos no mundo. Mas não tem como nós fazermos discípulos no mundo se nós nos parecermos com o mundo. Por isso, durante essas reflexões, nós temos refletido como o Evangelho muda quem nós somos e como fazemos e como reagimos. E no meio de um mundo tão infeliz, tão complicado, tão triste, que tem sofrido tanto, que deixa circunstâncias externas afetar o humor, o Senhor está nos chamando nessa manhã a termos uma alegria incondicional, porque está em Cristo. Então usa os nossos sorrisos, usa o nosso bom humor, usa a nossa motivação, a nossa animação, para também ser uma ferramenta de manifestar o Senhor no mundo em que estamos inseridos. Usa as nossas vidas para o avanço da missão. Nós queremos participar da sua missão de salvar pessoas, Deus. Usa a sua igreja para isso. Perdoa as nossas falhas por muitas vezes sermos desanimados. Às vezes nós demoramos muito para engatar a marcha, para pegar. Mas tenha misericórdia de nós, e mais uma vez trabalhe em nossos corações, para que animados, alegres, nós cumpramos a sua missão, e vivamos no Senhor, em quem o Senhor é. É isso que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor.